Fala, terrólogos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Terrologia. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você gosta de filmes de terror, se você gosta de livros de terror, contos de assombração, se você gosta de lendas urbanas, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações, porque aqui nós temos tudo que é ligado a essa atmosfera do terror, tá? Então, eu quero te falar hoje, no vídeo de hoje, sobre o livro de terror mais assustador que eu já tive a oportunidade de ler na minha vida. E eu estou falando nada mais, nada menos do que o livro Horror em Amityville. É um clássico, inclusive em várias listas esse livro está constando como um dos livros mais assustadores de todos os tempos. Horror em Amityville, que é do Jay Anson, né? E eu vou te explicar o porquê que esse livro me causou tanto medo. E quando eu te explicar isso, tem uma questão aqui que é o seguinte: pode ser que você já tenha lido o livro e pode ser que você não tenha lido. Se você não leu, não se preocupe, porque aqui nós não vamos soltar spoiler, tá? Vamos passar apenas algumas informações, porque quando você lê, ou se você estiver lendo, você vai ter aí uma experiência completamente assustadora, se é isso que você está buscando. E se você já leu esse livro, mas não tem acesso às informações que a gente vai passar aqui, que são informações extremamente relevantes para você compreender de fato o que foi que aconteceu aqui, algumas lacunas, se existiram na sua mente, vão finalmente ser preenchidas, né? Porque nós vamos te passar informações relevantes para que você compreenda de fato o que de verdade estava acontecendo aqui nessa casa assombrada que o livro não contou. Então você vai perceber algumas questões aí, pode até ser que você tenha vontade de ler esse livro novamente. Fica com a gente até o fim, que eu tenho certeza que as informações que nós vamos passar aqui são de extrema relevância, são completamente assustadoras e vão te trazer uma percepção completamente diferente, se você leu o livro ou se você não leu o livro, tá? Então eu quero começar dizendo basicamente o seguinte: Horror em Amityville, né? Eu cresci assistindo filmes de terror e definitivamente eu não me senti assustado com filmes de terror, sabe? Eu lembro que eu assistia Brinquedo Assassino, A Bolha Assassina. Eu nasci em 1986, então eu cresci assistindo aqueles filmes. Peguei aquela fase dos filmes de terror dos anos 90, Pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, Lendas Urbanas. Tudo aquilo era maravilhoso para mim, mas tem um detalhe: só 2 filmes realmente me causaram medo, e um deles foi Horror em Amityville. Em outro vídeo eu vou te falar qual é o outro, tá? Então se inscreve no canal aqui. Horror em Amityville foi definitivamente um filme que me causou muito medo. Daqueles que eu tô falando, o seguinte, que quando terminava o vídeo, né, na minha época era uma fita cassete que tinha, tem gente que não sabe do que eu tô falando, mas dá uma pesquisada, dá um Google aí se você não sabe do que eu tô falando, se você é muito jovem. Eu tinha que ir na locadora, alugar uma fita cassete, e eu aluguei lá Horror em Amityville, e aí eu coloquei na fita cassete, desliguei as luzes do quarto e assisti inclusive até com minha irmã esse filme daí. E eu lembro que quando terminou, nós não conseguíamos se levantar para ir no banheiro, por exemplo. A gente tinha que ir junto no banheiro porque os dois estavam com medo, né? A gente não conseguia se levantar para acender a luz, por exemplo, do quarto. Então é um filme que me marcou muito. E de certa forma, e quando eu peguei esse livro aqui para ler, que eu encontrei esse livro num sebo, você vê que não é a versão da Dark Side, por exemplo, não é uma versão nova. Então quando eu peguei esse livro aqui para ler, de fato eu já comprei esse livro já tinha comprado esse livro há muito tempo, mas é um livro que estava guardado aqui na minha estante para ser lido no momento que eu quisesse. E chegou o momento. Ontem eu comecei a ler e eu percebi que ele é mais assustador do que O Exorcista, e eu vou te falar exatamente por que eu achei esse livro mais assustador e vou te contar detalhes que não estão nesse livro aqui, tá? O que acontece? Vamos por partes, né? Como diria o Jack Stripador, vamos por partes. Então, quando eu pego um livro que eu sei que está baseado em fatos reais, eu geralmente fico lendo o livro e fazendo pesquisa. Lendo o livro e fazendo pesquisa. Porque isso eu já percebi que me faz envolver, né? Faz eu me envolver melhor com a história. E aconteceu a mesma coisa. Eu estava lendo esse livro aqui baseado em fatos reais e eu simplesmente fui pesquisar algumas questões. Então eu comecei a ler. Esse livro não é muito grande. Eu comecei a ler esse livro e ele começa logo com suspense, logo de início, né? Porque a primeira explicação que se tem nesse livro aqui, por parte do Jay Anson, logo na introdução, é justamente ele falando que essa casa daqui, nessa casa que o George
e a Kate, eles vão comprar essa casa, eles estão adquirindo a casa, eles estão comprando a casa de um cara que acabou assassinando toda a família nessa casa daqui. Então, você logo de início já percebe que a casa realmente tem um histórico muito assombrado, porque ele diz que assassinou toda a família porque ele escutou vozes, né? E essas vozes diziam que era para ele fazer isso. Então ele fala que foi tudo muito rápido. E tem um mistério muito grande, que é o seguinte: os antigos moradores dessa casa, no caso o Ronald DeFeo, né? Acho que é Ronald DeFeo Jr., se eu não me engano o nome é esse. O que acontece? Ele assassinou o pai, ele assassinou a mãe e ele assassinou os 4 irmãos. Se eu não me engano são 4 irmãos. Só que ele assassinou no meio da madrugada, atirando neles. Então não foi encontrado na investigação silenciador. Então isso é um mistério até hoje que permanece, porque é o seguinte: como é que ele pode ter ido em 3 quartos diferentes para assassinar 6 pessoas, ele atirando com a arma de grosso calibre no meio da madrugada, de forma que qualquer estampido que fosse ouvido ali, as pessoas deveriam se acordar. Nem os vizinhos dizem que escutou nada, e a forma como os corpos foram encontrados, todos eles deitados com a barriga para a cama, né? Como se tivessem deitado assim de bruço, né? De bruço, acho que chama, né? Então eles estavam com a mão assim, estavam deitados assim, todos eles. Isso é um mistério que permanece até hoje. E o fato é, o livro começa quando o George e a Kate, acho que é Kate o nome dela, quando o George e a Kate vão justamente comprar essa casa daqui. Então, logo no prefácio, no prólogo, na verdade, você começa percebendo que existe essa história, né? Essa história mal assombrada na casa, e o livro começa definitivamente com o George e a Kate Lutz. George Lutz e Kate Lutz comprando, adquirindo essa casa. Aí é que vem as histórias mais macabras que vão fazer você entender, né? Como eu falei, se você já leu esse livro aqui ou se você vai ler esse livro aqui, você vai entender as lacunas que esse livro deixa, tá? Eu achei, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque quando eu li O Exorcista, aqui no canal tem inclusive até um comentário sobre O Exorcista que eu li e a gente fez o vídeo aqui pro canal. Eu disse que eu senti medo e realmente eu senti medo, mas esse livro daqui eu senti muito mais medo do que O Exorcista. Eu comecei lendo ontem por volta das 9 horas da manhã, e ontem eu passei o dia todo praticamente sozinho, e o início da noite também fui encontrar com minha esposa. Ela chegou em casa por volta das 9 horas da noite, quando ela largou do curso, né? Quando ela saiu do curso. Então, de forma que eu fiquei praticamente o dia todo sozinho em casa, né? Só encontrei com minha esposa de manhã e no final da noite. E aí eu tive tempo suficiente para ler. E eu li uma boa parte do livro ontem e terminei esse livro hoje. E realmente, assim, eu lembro que ontem eu senti muito medo. A geladeira, quando eu estava lendo, a geladeira da cozinha, ela deu um estalo e eu fiquei muito amedrontado, né? Porque eu estava fazendo as pesquisas e as pesquisas estavam me dando justamente os detalhes que o livro não me dava. E o que é que eu percebi? Por que esse livro causa tanto medo? O Exorcista, por exemplo, é um livro que foi baseado em uma história real. Só que tudo bem, a história aconteceu com um menino. Então a Regan, do Exorcista, né, que ela é a possuída, a Regan, ela é uma personagem fictícia. A mãe da Regan também é uma personagem fictícia. O Padre Carras, por exemplo, é um personagem fictício. Foi criado justamente pelo William Peter Blatty. E foi criado por quê? Porque ele se deparou com essa história, mas queriam preservar a identidade do menino que passou por essa dificuldade espiritual, e aí ele acabou trazendo o Exorcista, colocando uma menina que depois se transformou inclusive até num dos clássicos do cinema. Nesse caso daqui, o livro, eu entendi esse livro como um livro reportagem. Então daí já começa uma grande diferença. Enquanto o Exorcista é um romance que acontece, né? É um romance, inclusive, meio que policial ali, porque tem uma polícia, um investigador, né, que está investigando uma determinada morte, que eu também não vou dar detalhes. Tem um vídeo aqui que fala sobre esse livro O Exorcista. Você pode pesquisar aqui no canal. Aproveita e já se inscreve e deixa teu like aí, tá? Para ajudar o nosso canal a crescer. Mas nesse livro aqui é um livro que ele é um livro jornalístico, é um livro que eu entendi dessa forma, né? Então é um levantamento. Ele vai dizendo aqui, o casal ele passou 28 dias nessa casa mal assombrada, de forma que ele vai contando a história dia a dia, o que foi que aconteceu. Jay Anson, ele vai fazendo esse levantamento dia a dia, o que foi que aconteceu no primeiro dia de estranho, o que foi que aconteceu no segundo dia.
E aí, quando eu estava fazendo as pesquisas, eu comecei a perceber que o livro era muito mais assustador do que simplesmente Jay Anson conta aqui. A história é muito mais assustadora, e é nesse ponto que eu quero chegar aqui. Vamos lá, eu vou dar alguns detalhes. Se você não tiver lido o livro, não se preocupe, porque a gente não vai soltar spoiler. Tudo que eu vou falar, por exemplo, você vai ver já no início desse livro daqui, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa que eu quero ressaltar para você é que esse livro ele tem um mapa, tá? E esse mapa justamente é o mapa da casa. Deixa eu ver se eu encontro aqui o mapa da casa para você entender o que é que eu estou falando. O Amityville é uma vila que ela fica próximo de Nova York. Muita gente vai dizer que é uma cidadezinha pequena, mas é uma vilazinha pequena, fica próximo de Nova York. Eu vou apresentar aqui para você, e o que eu quero apresentar é basicamente esse mapa aqui, ó, esse mapa que tem no livro, tá? Então, nesse mapa daqui, na verdade, o que eu quero te mostrar é o seguinte, olha, aqui é o rio, tá? O rio Amityville, certo? Deixa eu colocar aqui para você, aqui é o rio Amityville, certo? Então, você percebe que o rio tá aqui, e aqui está a frente da casa, porque aqui está a avenida principal, ok? Então aqui está a avenida principal, e aqui é a lateral da casa, que muita gente pensa que é a frente da casa. Essa parte daqui é que definitivamente é a frente da casa, ok? E muita coisa acontece aqui, ó, na casa dos barcos, no abrigo dos barcos, tá? É uma garagem e abrigo dos barcos. Muita coisa acontece aqui e acontece na casa. O que acontece? Vamos lá. Começando do começo. Deixa eu encontrar o outro mapa aqui para você entender. O George e a Kate, eles são um casal. E esse casal, na verdade, a Kate tem 3 filhos que não é do George. Ela tá ali, pelo que eu entendi, no segundo casamento, ok? E o que acontece? Ela tem 3 filhos que não é dele. O mais velho é o Danny. Esse menino aqui nessa história, que aconteceu no final da década de 1970, ele está mais ou menos com uns 9 a 10 anos de idade. Porém, existe um documentário que eu só encontrei em inglês, um documentário que foi feito em 2012, e nesse documentário o Danny finalmente ele fala aquilo que ele vivenciou. Porque nesse livro daqui é como se o Jay Anson tivesse pego o depoimento só do George e da Kate. Mas ele não escutou as crianças. E aí o Danny, ele fala em 2012 muita coisa que acaba fechando as lacunas que aparecem nesse livro daqui. Então a primeira lacuna que fechou para mim foi o seguinte. Eu quero te mostrar esse mapa daqui. Presta atenção nisso, tá? Esse mapa daqui é do primeiro andar. Esse mapa daqui, aliás, é o primeiro andar, né? Aqui no caso tem um térreo. Esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo andar, tá? Eu quero que você foque aqui nesse primeiro andar, porque tem 4 quartos aqui, ok? Aqui tem um hall, né? Tem um hall e tem quartos aqui, e eu quero que você foque nesse quarto aqui, que é o quarto de costura. Esse quarto de costura aqui, ele tem um segredo. Então, no caso, a pessoa sobe aqui pela escada, ok? Vem aqui no hall e ele pode entrar em qualquer um dos quartos, inclusive ir para o banheiro. Mas esse quarto de costura aqui é o quarto que tem um segredo que o Danny, na verdade, em 2012, é que veio falar sobre o que é que existia nesse quarto. Quando você começar a ler esse livro, ou se você já leu, você deve relembrar, você vai perceber que as crianças eram proibidas de entrar nesse quarto de costura, tá? É um quarto que foi feito para a Kate, né? Então chamava-se de quarto de costura. As crianças eram proibidas de entrar nesse quarto de costura. E o que acontece? Depois, fazendo as minhas pesquisas, né? Enquanto eu estava lendo esse livro aqui, quando eu estava fazendo minhas pesquisas, eu percebi que esse quarto daqui, ele não era usado para meditação. No livro vão dizer que tanto o George quanto a Kate, os pais da família, eles praticam meditação transcendental. É dessa forma que sempre colocam, eles praticam meditação transcendental. Só que na verdade eles não praticavam isso, né? Eles praticavam rituais de ocultismo. Então a primeira coisa que fica na minha cabeça é o seguinte: eu acredito, isso é uma opinião minha, eu acredito, isso não tem no livro, nem eu lembro de o Danny ter falado sobre isso no documentário,
mas eu acredito que o George já tinha ouvido falar da história que tinha acontecido com a família anterior e das vozes que o rapaz tinha escutado, e ele adquiriu essa casa, inclusive mais barato, né, mais ou menos $80.000 na época. Inclusive eles imaginavam que a corretora tinha se enganado, que o preço da casa era 180 mil, porque realmente é uma casa grande e com espaço grande atrás, e fica inclusive até a parte de trás dela fica para o rio Amityville, né? Então que vai desaguar inclusive no Oceano Atlântico. Então o que acontece? O Danny, ele conta que esse quarto era usado para determinados rituais de ocultismo. Então, quando você vê nesse livro aqui que era o quarto de costura, que as crianças não podiam entrar porque o George e a Kate não falaram ao Jay Anson e ele, consequentemente, não colocou nesse livro, mas ele era usado para práticas de ocultismo, né? Então, você imagina uma casa que já tem uma carga espiritual, que é a carga que teria provocado ali o assassinato da família anterior. E aí ele vai para lá praticar determinados rituais de ocultismo. Inclusive, antes de chegar nessa casa, o Danny afirma no documentário que já tinha visto um determinado ritual em que um objeto levitou, e que não era para ele ter visto aquilo, né? Então ele já não tinha uma boa relação com o George, que era o padrasto dele, até porque o padrasto dele só casou com a esposa se adotasse os filhos dela. Então ele passou a ser o pai, de forma legal, inclusive até. Então assim, era um cara muito linha dura, um cara muito grosseiro, ele batia muito nas crianças. Isso já acontecia antes deles chegarem na casa. Fatalmente ele já estava com alguma carga espiritual, digamos assim, quando ele chegou nessa casa aqui. E acabou juntando com a questão da casa, né? Que espiritualmente falando, segundo contam, tanto é que surgiram vários filmes aí, é uma casa extremamente carregada. Agora, uma outra questão que me chama a atenção é o seguinte: você sempre vai ver nesse livro o George, quando as coisas vão acontecendo, e as coisas acontecem desde o primeiro dia, tá? Logo quando eles chegam lá, eles convidam um padre para benzer a casa. E aí quando o padre vai para lá, que o padre está benzendo a casa, em determinado momento ele escuta uma voz dizendo: saia daqui. Ele escuta essa voz dizendo isso: saia daqui. Mas o que é que acontece? O Danny vai dizer, anos depois, no caso em 2012, ele vai dizer que ele viu o padre benzendo essa casa. E ele viu, inclusive, o padre entrando nesse quarto aqui de costura. E ele viu, inclusive, até... ele sentiu um odor muito forte e viu várias moscas, né? Que inexplicavelmente existiam moscas nessa casa. Porque tem um problema que é o seguinte: nos Estados Unidos, nessa região, nessa época do ano, que a gente está falando de dezembro, né? Eles chegaram em dezembro na casa. Nessa época do ano, não eram para existir moscas, né? É uma época muito fria. E aí o que é que acontece? Só naquele quarto que existiam as moscas. Então era uma coisa muito estranha. Tanto é que na capa desse livro aqui, e em todas as versões, você sempre vai ver uma questão de uma mosca aqui, ó. Você sempre vê uma questão de uma mosca, justamente porque tem essas presenças inexplicáveis dessas moscas. E tem muito mistério aí com relação a essas moscas. O Danny chega a falar isso no documentário. Mas eu queria chamar a atenção aqui para um ponto que eu achei completamente assustador, que é o seguinte: no início do livro, já desde o início do livro, você vai ver que o George, ele tem uma certa mudança de comportamento. Ele não quer mais trabalhar, ele não quer mais fazer a barba, ele fica completamente indisposto, ele fica nervoso e tal. Eu tenho uma tendência a acreditar, até pelo documentário, né, do que o Danny falou quando ele cresceu, tenho uma tendência a acreditar que ele já vinha com essa carga espiritual para essa casa. Mas o fato aqui que chama atenção é que você vai ver logo no início do livro que ele começa a reclamar de um frio muito grande. Ele verifica várias vezes se o termostato da casa está quebrado ou não. E ele reclama de um frio muito grande, né? Inclusive a Lorraine, né? A Lorraine Warren, que ela fez uma visita junto com o Ed. Se você não conhece quem é, se inscreve no nosso canal, que num momento próximo a gente vai trazer um vídeo falando sobre eles dois. Mas eles são demonologistas, eu acho que chama assim, né? São paranormais, são sensitivos, alguma coisa nesse sentido. Eles fizeram uma visita posteriormente nessa casa, depois dessa história daqui que originou o livro, tá? Então eles fizeram uma visita nessa casa e ela também contribuiu até para o documentário de 2012.
E ela vai dizer, por exemplo, que é muito comum que uma pessoa, quando esteja passando por uma obsessão espiritual, quando a pessoa esteja carregada, né, de demônios por perto, essa pessoa começa a sentir frio, porque esses espíritos malignos, eles vão sugando a energia espiritual da pessoa, eles vão sugando a energia, então a pessoa reclama do frio. No livro você vai entender que a casa realmente estava fria, misteriosamente, por isso que o George fica o tempo todinho colocando lenha na lareira e ele fica próximo da lareira. O que é que o Danny vai falar em 2012, anos depois? Não consta nesse livro aqui. O Danny vai dizer que a casa era insuportavelmente quente. Que na verdade, quem sentia frio era só a mãe dele e o pai, até onde eu entendi. Porque eles praticavam essa questão do ocultismo, né? Então eles tinham a sensação de que a casa era muito fria. Em alguns momentos eles eram obrigados a ficar na sala. E tinha uma lareira lá. E nessa lareira era onde ele colocava a lenha, por exemplo. Então isso fica muito claro, logo nas primeiras 50 páginas do livro, você vai perceber várias vezes, já desde o início, que o George Lutz, ele fica indo direto para a lareira, ele fica muito preocupado, porque está muito frio e ele fica colocando lenha lá. Mas na verdade não é que a casa estava fria, o Danny vai dizer que estava insuportavelmente quente, justamente porque ele ficava aquecendo a lareira. O fato é que ele estava sentindo frio, porque ele já estava passando por essa guerra espiritual, e aí ele estava sentindo essa relação de frio, né? Então tem muita coisa. O Danny vai dizer, por exemplo, existe uma parte aqui, eu não estou soltando spoiler porque isso também está no começo do livro. Você vai perceber com frequência que o George, o pai, ele acaba se acordando sempre de 3h15, que coincidentemente 3h15 da manhã é o horário mais ou menos ali que teria acontecido o assassinato da família anterior, né? Que o rapaz teria escutado a voz e teria pego a arma e teria assassinado toda a sua família. Ele sempre se acorda às 3h15 e ele sempre vai perceber alguma coisa diferente na casa. Então a porta está aberta, né? Uma porta muito forte, ela está aberta como se ela tivesse sido arrombada, mas ninguém entrou na casa. Então ele sempre que ele se acorda de 3h15 acontece alguma coisa. Em vários momentos ele é justamente conduzido, ele vai dizer que inexplicavelmente alguma coisa levava ele justamente para a garagem dos barcos, né? No caso o abrigo dos barcos, que era justamente essa questão aqui, ó, nessa região, tá? Inclusive o cachorro acabou de latir agora, não sei se você já está escutando, mas acontece coisas estranhas também com o cachorro aqui nessa casa, e muito estranhos que eu não vou falar para não soltar spoiler. Mas eu quero focar nessa questão aqui do barco, desse barco que fica logo próximo aqui do rio Amityville, esse abrigo de barcos, porque sempre de 3h15 da manhã, com muita frequência, o George, ele disse que ele era conduzido para lá. Inexplicavelmente ele ficava olhando para saber, como se ele estivesse esperando alguma coisa acontecer, ou alguém aparecer, ou alguma coisa acontecer de inexplicável, que ele não sabia exatamente o que era, o que ele estava esperando ali. Ele fala com muita frequência que ele vai para lá, isso ele fala no livro. O Danny, em 2012, no documentário, ele já vai dizer que ele presenciou algumas situações como essa. E o George, em uma dessas situações, por exemplo, o George, ele olha para trás, né, 3h15 para 4 horas da manhã, tudo escuro, ele olha para trás da casa e ele vê em uma determinada janela, que eu não vou dizer exatamente qual é a janela, mas ele vê em uma determinada janela um ser, né, que tem um determinado formato, um formato parecido com um porco, mas eu também não vou dar muitos detalhes não, porque senão eu quero que você sinta exatamente o mesmo medo, o mesmo pavor que eu senti lendo esse livro aqui, que eu tenho certeza que se é isso que você está buscando, vai ser uma experiência maravilhosa. Mas o Danny vai falar que já viu essa criatura, que ele realmente viu essa criatura. Ele vai falar que ele via, por exemplo, ele chegou a ver o George indo para essa casa, esse abrigo dos barcos, e que ele não entendia muito bem o que estava acontecendo. Ele vai dizer que o cheiro da casa era um odor insuportável, um odor muito diferente, né, do que ele já tinha visto. Então era uma casa realmente assombrada, era uma casa estranha. Ele vai dizer, por exemplo, detalhes que não estão no livro, né? Ele vai dizer que ele sofreu bullying no colégio, porque as pessoas da vizinhança já sabiam que essa casa era mal assombrada. Então ele estudava numa escola próxima, né? Ele frequentou inclusive a escola próxima e de certa forma as pessoas diziam para ele, olha, você está numa casa mal assombrada e tal.
né? Então, o que acontece? Tem um detalhe aqui que eu acabei de lembrar, que é o seguinte: essa vila é como se fosse uma vilazinha, né? Tanto é que o nome é Amityville. É como se fosse uma vilazinha, e de forma que lá nos Estados Unidos as pessoas têm um costume muito comum de fazer o seguinte: chega um vizinho novo, então as pessoas vão dar boas-vindas. Geralmente elas vão com um pack de cerveja. Você deve ter visto isso já em filme, ou lido isso em algum livro, ou visto em alguma série. Chegam com um pack de cerveja só para tomar umas cervejinhas ali e conhecer melhor os seus vizinhos. Logo no início do livro você vai perceber que chega um determinado vizinho, e esse vizinho ele fala que quer dar as boas-vindas, mas ele vai embora misteriosamente, assim. Aparentemente ele foi para lá para avisar: posso chamar os outros vizinhos, porque tá todo mundo querendo dar boas-vindas. Aí eles falam: não, tudo bem, pode. Mas ele vai embora. Ele entrou segurando um pack de cerveja, ele não soltou essa cerveja, né? Não sei, talvez pelo que eu entendi, era para ele ter deixado lá o pack de cerveja e ter ido chamar as pessoas. Mas não foi isso que fez. Ele foi embora com o pack de cerveja, e o George e a Kate Lutz, eles vão dizer que nunca mais eles viram esse vizinho por lá. Então, assim, é um mistério também que permanece até hoje, porque foi a única vez que eles se depararam com esse cidadão. E eles dão até algumas características aqui no livro. É muito interessante você ler esse livro justamente com essas informações, porque essas informações vão fechando determinadas lacunas que ficaram, por exemplo, na minha cabeça. Nessa questão do Jay Anson sempre falar, provavelmente era o George que repetia isso, né? Quando estava contando para ele as histórias que ele escreveu o livro, essa questão, por exemplo, dele sempre estar indo lá na lareira, colocar aquela lenha na lareira, porque ele reclama da casa, que a casa está fria, e ele vai sempre dar uma olhada no termostato para saber se está funcionando realmente ou não, né? E aí tem uma questão da garagem dos barcos, né, do abrigo dos barcos, por exemplo, que é também um mistério. Em determinado momento, a Missy, que é a irmã mais nova, chega a dizer, por exemplo, para a mãe, né, que pergunta assim para a mãe: os anjos falam, né, porque ela diz que está conversando com um amigo misterioso, né, inclusive ela chega até a citar o nome, que eu não vou lembrar agora. Mas é um amigo misterioso. E a mãe acha que é coisa de criança. A mãe acha que isso aí é besteira. Toda criança tem amigos imaginários e tal. E de certa forma tem muita coisa estranha acontecendo também com a Missy, né? Pelo que eu entendi, o Danny cresceu. Ninguém acredita nele. Ninguém estava acreditando. É por isso, inclusive, que ele se submeteu à oportunidade de falar nesse documentário de 2012. E ele também não tem contato com os irmãos, pelo que eu entendi. Não tem contato com a mãe. E realmente é uma vida muito complicada que ele tem, né? Isso se ele estiver vivo, porque isso é o detalhe que eu não sei. Inclusive, se tem algum detalhe que eu deixei passar aqui, que você lembra, deixa escrito aí abaixo, tá? Escreve aí abaixo, se inscreve no nosso canal para dar uma força, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta de histórias de terror. E olha só, a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você. Um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando. Então eu vou combinar o seguinte com você: você escolhe um deles que eu te vejo por lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo.